Boa tarde, gente querida, minha amiga e meu amigo de casa. E aqui estou eu, Giovana C. Ferreira, para trazer para vocês mais um Hora do Chá com as minhas amigas queridas Simone Mendes e Maristela Miranda. Presente, boa tarde. E Jesus, o nosso querido, nosso amor, que está aqui no nosso meio para nos abençoar, na pessoa do Espírito Santo, para encher o nosso coração de paz. De paz. Paz, que é a certeza, Senhor, de que nós estamos no caminho certo, de que nós estamos, Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor, que nós estamos agindo segundo o Teu querer, Pai. Porque nessa tarde, gente, nós vamos continuar a nossa série sobre fruto do Espírito. E nós vamos hoje falar sobre paz. Porque lá em Gálatas 5, 19 e 22 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, grotonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é o domínio próprio. E contra essas coisas, Paulo acrescenta lá, não há lei. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor invada a nossa vida nesse momento, Pai, nosso coração, e coloque a paz do Senhor, que é só pelo poder do Teu Espírito, Pai, que o Senhor pode tirar, Jesus, nessa tarde, tudo aquilo que está roubando a nossa paz, tudo aquilo que se levantou nesse dia para roubar a nossa paz, que o Senhor venha tirar. Em nome do Senhor Jesus, nós damos ordem para que Satanás venha pegar tudo aquilo que ele colocou nesse dia para tentar roubar a nossa paz, e tire da nossa vida, e tire da nossa casa, e tire da vida das nossas famílias, tudo aquilo que ele tentou usar para roubar a nossa paz. E enche o nosso coração da certeza de que nós somos cuidados por Ti, Jesus. Nós somos bem amparados por aquele que é o Deus da paz, é o Shalom. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então hoje, minhas amigas, nós vamos falar dessa paz, que no grego colonial contemporâneo, essa palavra significa Eirene, sabia? Tem gente que chama Irene, né, gente? Tem gente que chama Irene, e no grego coloquial, né? A palavra paz é Eirene, né? Irene. E tem dois usos interessantes para essa palavra, sabiam? Pois aplica-se à tranquilidade e serenidade que gozam um país sobre o governo justo e benéfico de um bom imperador, sabia? Que quando o país está gozando quando o governo é justo e benéfico, o país está em condição de Eirene, né? Paz e tranquilidade, né? E se usa para... Mas assim, essa Irene não está acontecendo no mundo inteiro, né, gente? Tá faltando isso. E só quando Jesus voltar mesmo. E se usa para a boa ordem de um povoado ou uma aldeia. Nas aldeias havia um funcionário chamado superintendente da Irene da aldeia, sabia? Não. Este era o guardião da paz pública. Olha para você ver. No Novo Testamento, o termo Eirene, ordinariamente, representa o hebraico Shalom. E não significa simplesmente liberdade de dificuldades, que às vezes a pessoa acha que ter paz é não ter dificuldade. Entendeu, gente? Não é isso. Mas sim tudo aquilo que faz o bem supremo do homem, tá? Aqui significa essa tranquila serenidade do coração, proveniente da plena consciência de que o nosso tempo está nas mãos de Deus, tá, gente? Paz é uma relação harmoniosa entre os pares, é a ausência de conflitos, é a ideia de terminar algo, é viver relações plenas, gente. Por isso que Paulo diz, no que depender de vós, Maristela, seguir em paz com todos os homens. No que depender de vós, Simone, no que depender de vós, Giovana, seguir em paz com todos os homens. Às vezes a gente sabe que não depende de nós, mas nós temos que ter essa atitude. Eu tenho que estar em paz, né? Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou, como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Está em João 14, 27. E vamos ver Jesus nesse momento de paz, mesmo a situação em volta dele estando pegando fogo, gente. Porque Jesus só vivia conflito, né, gente? Em volta dele o trem tava tumultuado. O negócio ali tava,
pegando fogo mesmo. Lê pra gente lá, quem quer ler, Maristela ou Simone? Lê então pra gente, Maristela. Naquele mesmo dia chegaram uns fariseus dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Respondendo-lhes: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas. Hoje e amanhã e no terceiro dia eu sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Lucas 13, 31, 33. Gente, você sabia que o medo é o grande responsável por roubar a nossa paz? Com certeza. No entanto, gente, Jesus vivia o seu ministério sem medo algum. E veja nesse contexto, quando eles chegaram ali, né, morrendo de medo, falando sobre o que Pilatos tinha feito com os galileus, você vê antes, você pegar bem antes lá, né, desde Lucas ali 12, você vai conseguir ver ali o que estava acontecendo ali na Bíblia. Que a Bíblia você tem que pegar antes, para você fazer um estudo, você tem que pegar um pouquinho antes, para você conseguir entender o que estava acontecendo, né? E aí Jesus estava ali pregando a palavra, eles já chegaram contando para Jesus, eles chegaram com medo danado, né? Mas Jesus sabia que o medo nada mais é do que um grande desperdício de energia. Porque quando você está com medo, gente, suas energias todas vão embora. E isso porque ela não passa de uma exagerada preocupação por coisas que ainda não aconteceram. Mas que só da gente pensar nela já nos faz sentir um mal-estar. Pois a mão treme, o coração parece que vai sair pela boca, o suor é frio. Resumindo, os sintomas são apenas subterfúgios para esconder a vontade que sentimos de sair correndo para bem longe daquela situação da qual sentimos o medo. Você já sentiu assim? Você fica tremendo, acontecem situações que te dão medo, você começa a tremer. Se coisar, eu tremo igual vara verde, gente. Você não consegue, você não coisa não. Não consigo nem falar. Eu não consigo, eu fico tremendo igual vara verde, assim, ó, de cima e embaixo, né? Bem diferente da fobia, né, gente? Que é algo que não nos permite sair correndo. Porque no medo você consegue sair correndo, tá? Mas na fobia você não consegue. Pois a realidade é que psicologicamente ficamos paralisados e dependentes de que outros venham nos socorrer. Tem pessoas que em estado de fobia, ela deita no chão e ela começa ali, ela se encolhe toda. É triste, viu, gente, isso. E vejo que era exatamente isso que estava prestes a acontecer com os discípulos. Pois quem não fica, né, gente? A pessoa está vindo para te matar? Misericórdia. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, eles estavam morrendo de medo de serem mortos por aqueles fariseus ali, por Pilatos, por tudo ali. Então, é claro que Jesus precisava despertá-los daquele estado de paralisia. E Jesus foi direto ao X da questão, trazendo eles para viver uma fé racional. Né? Porque a fé em Deus não tem que ser uma fé de sentimentos. Ah, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Mas na hora que o trem tá pegando, você quer correr. Não pode, gente. Tem que ser uma fé racional. Aí que você tem que saber no Deus que você serve, né? Isso. Então é claro que Jesus precisava despertar daquilo ali, né? Mas falando nas minhas palavras, eu creio que foi exatamente isso que Jesus quis dizer para ele. Parem de viver com tanto medo da morte. Isso porque morrer é inevitável, gente. Então se concentre apenas na vida eterna de vocês. Vida essa que nós só preservamos temendo o nome do Senhor, que é o único que pode nos tirar o sopro da vida. E ainda nos condenar no inferno. Não é isso que o Senhor falou o tempo todo? Porque vocês estão com medo dos homens. Vocês têm que ter medo daquele que além de matar, tirar a vida, ele ainda pode condenar vocês no inferno. Verdade. Tá? No inferno. E quando a gente, na verdade, gente, a gente deixa as obras da carne florescer na vida da gente, é condenação no inferno. É isso que Paulo está falando ali nas obras da carne. Não verão a Deus. Né? Não verão a Deus. Né? Então, não gaste a energia de vocês vivendo em torno do que amedronta vocês, mas gaste a vida de vocês vivendo em como agradar a Deus. E sabe que quando vivemos uma vida onde o Senhor para nós é o centro de tudo, isso é viver com temor, né? Em Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Entretanto, temer o Senhor não é ter fobia, ou seja, ter um medo de Deus ao ponto de querer dele se afastar. Tem gente que tem tanto medo de Deus que não se aproxima. Não tem? Não, eu tenho temor dessas coisas. Não, fala não que eu tenho temor dessas coisas. Eu morro, não, eu tenho temor de Deus. Mas nem se aproxima. Fica com medo porque tem medo. Tem medo, mas não se aproxima. Temor de Deus é você se aproximar cada vez mais de Deus a ponto de você querer se santificar para ficar cada vez mais próximo dele. Isso que é temor de Deus, sabe? É saber que ele é um pai de amor, mas que também é juiz, tá? É claro que Jesus sabia do nível de maldade daqueles homens,
Mas ele seguia em frente, gente. Por isso que ele falou, fala com aquela raposa ali, que hoje e amanhã eu faço isso, eu evangelizo e tudo, e depois eu vou para Jerusalém. Porque convém que eu morra em Jerusalém. Jesus sabia até onde que ele ia morrer. Jesus sabia de tudo, Jesus tinha consciência de tudo, gente. Jesus não deixava aquele medo paralisar ele, não. E como que ele buscava essa consciência? Em Deus, conversando com o Pai, buscando do Pai. Buscando do Pai, porque quando você busca do Pai, você tem a direção do Pai. Quando você busca do Espírito Santo, você tem a direção do Espírito Santo. Você tem a direção do Espírito Santo. Mas às vezes você está tão tomado pelo medo, do medo que quer roubar a sua paz, que você não tem paz para buscar o Espírito Santo. Você não tem paz para orar, você não tem paz para ouvir um louvor, você não tem paz para jejuar, você não tem paz para ouvir uma pregação, você não tem paz para nada. Aí você fica totalmente bloqueada ali, né? Não consegue. Mas vamos aos nossos biscoitos de chá? Você já viveu... Vou perguntar primeiro para você, Marita. Você já viveu alguma situação de violência onde você já foi ameaçada de morte? Onde você já se sentiu andando naquele meio como se a sua vida estivesse sendo ameaçada? Ou seja, a sua paz fosse roubada? Né? E como você reagiu? Olha, já quando nós viajamos para uma cidade aqui no Brasil, uma cidade muito violenta, como chama esse negócio do celular, gente? Que indica a gente para... GPS errou com a gente. E meu sobrinho atrás com uma moto muito extravagante, uma moto cara, e nós no viaduto. Gente, eu falei assim, Senhor, tem misericórdia, cubra-nos com teu sangue, porque nós vamos ser mortos aqui. Meu Jesus. Paciência. Passou, horrível. E você orou, né, Marisa? O tempo todo. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, que teu sangue nos cubra. Foi um terror. E você, Simone? Você nunca teve nenhuma situação onde você sentiu assim que a sua vida, que você teve que sair daquele local, que você sentiu que não precisa ser ameaça mesmo de morte, mas que você sentiu que alguma coisa ruim ia acontecer com você e você falou, eu tenho que fugir daqui. Eu tenho que fugir daqui porque alguma coisa ruim vai acontecer comigo. Porque isso também é roubar a sua paz, é prejudicar a sua paz. Que me lembro não, gente. Não, né? Olha, gente, eu vou falar com você, eu como ex-moradora de uma comunidade, né? Que o pessoal tem que falar comunidade, né? Mas eu como uma moradora de uma comunidade, eu vivi várias situações de violência, né? Hoje eu não moro mais, para honra e glória do Senhor, tem 13 anos que não moro mais ali naquele local. E justamente por isso, porque eu orava tanto pedindo a Deus para tirar a gente dali, que eu não queria que os meus sobrinhos crescessem ali dentro daquela comunidade, né? Meus sobrinhos eram crianças na época, e eu orava, até o dia que saí de lá, o Senhor me mostrou. O Senhor me chamou e falou, veja, daqui 1 ano vai tirar esse povo do lado de esquerdo, e depois vai tirar do lado direito, e você vai sair. O Senhor me mostrou que ia acontecer aquilo. E realmente aconteceu. 1 ano depois, a gente saiu. E nós compramos onde nós compramos. E onde eu moro, graças a Deus, é uma benção. Eu posso chegar a qualquer hora do dia, qualquer hora da noite. Uma benção. Porque é tudo que eu pedi ao Senhor na época. Então, eu, como uma ex-moradora de uma comunidade, lá tinha muita guerra do tráfico, sabe, gente? Muita guerra do tráfico mesmo. E na minha rua, na minha porta, sabe? Da minha casa. E parece que elas aconteciam em horários marcados, tá, gente? Era incrível. E na época eu estava estudando teologia, sabe? Teologia. E às vezes era questão de eu entrar dentro de casa. Começar o tiroteio. O tiroteio, o tiro parar, começar. E às vezes a mamãe falava assim, não, parou agora que você entrou. Você desceu do ônibus e parou. E às vezes, era minuto que eu tinha entrado, e as minhas amigas ficavam assim, olhando assim da gretinha da janela delas. Aí teve um dia que a minha amiga, que também é irmã em Cristo, ela pegou e falou comigo, Jó, seja o que for que você estiver fazendo, pare de fazer, porque você vai ser morta por bala perdida, porque a guerra está muito forte. E eu falei, eu não vou parar de estudar. O que eu estou fazendo é estudando teologia. Foi o Senhor que me mandou estudar, voltar a estudar. E eu não vou parar, é o Senhor que vai me defender. Se Ele não me defender, é porque chegou a minha hora de partir para a glória. Eu não vou parar. Gente, era incrível. Às vezes a mamãe falava comigo, minha filha, teve uma rajada de tiro agora, aqui no portão.
E eu entrei dentro de casa. Parava justamente na hora que eu entrava, gente. E teve um dia que eu estava orando. Começou esse dia, eu estava em casa. Foi a primeira vez que eu tive uma visão de anjo. Gente. E meu sobrinho e minha tia moravam na parte de cima da casa. Em cima da minha casa, tinha a casa deles. Minha casa era muito grande. A minha casa que eu moro hoje é uma casa pequena. Minha casa que eu morava era muito grande. Em comunidade, mas era uma casa grande. Era uma casa boa, porque era grande. E aí, eles moravam em cima. E eu entrei, e quando em casa, assim, quando começavam as trocas de tiro, nós íamos para um quarto que era cercado por 4 paredes. Porque nos defendia das balas mesmo, sabe? Nos defendia das balas, dos tiros. E eu fui para dentro desse quarto e eu comecei a chorar e a orar, porque assim, o meu medo do meu sobrinho e da minha tia, que não deram tempo de descer. Porque esses tiros começam, quem mora em comunidade sabe, gente, que eu tô falando. Não tem tempo de você correr. Às vezes acontecem essas catástrofes aí, porque não tem tempo pra pessoa, não vai correr pra onde. E aí começou a troca de tiro e eu fui pra dentro desse quarto e comecei a orar e chorar, porque eu temia pelo meu sobrinho, na época ele era criança, e a minha tia que estava lá em cima. E eu comecei a chorar. Gente, e eu tremia toda. E eu sentia a mão de Jesus me tocando assim pelo ombro. Sabe quando você para uma pessoa assim e falando assim, calma, eu já enviei um anjo. Olha para você ver. Gente, eu não vi com esses meus olhos nu, esses meus olhos aqui físicos. Eu abri um outro olho, o olho espiritual. E quando eu abri esse olho, que eu vi só da minha casa para a casa da minha tia, dava mais de 6 metros. Eu vi só a perna do anjo, da canela para baixo. Ocupava mais do que 6 metros de altura. Quando eu vi a grossura da perna desse anjo, eu comecei a tremer, mas foi de medo do anjo. Porque eu não sabia, mesmo lendo a Bíblia, eu não sabia que o anjo era tão grande assim. Quando fala que ele põe uma perna no mar e a outra na terra, a gente não imagina que um anjo é tão grande. A gente tá acostumado com essas miniaturas de anjinho, pequenininho. A pessoa dá anjinho pros outros. Dá vontade de quebrar tudo quando eu vejo os outros dando anjinho pros outros. Os outros carregando anjinho em pescoço. Dá um anjinho pra você, dá vontade de sair quebrando tudo. Deus me perdoa. Respeita as pessoas que acreditam que anjo é anjinho. Não é anjinho. Põe esses presépios aí, anjinho. Não é anjinho, não. Não queira ter visão de anjo que você vai morrer. De pavor, de medo. Porque, gente, é muito enorme, são grandes demais. E na hora que eu vi a perna do anjo, eu comecei a tremer de medo do anjo. Eu não estava mais com medo dos tiros, não. Eu estava com medo do anjo. Porque eu falei, Senhor. Eles eram grandes demais, são grandes demais. Um anjo só que o Senhor mandou. E aí, o tiro parou. Meu sobrinho e minha tia desceram. Naquela noite nós dormimos todos dentro desse quarto. No outro dia aquela guerra cessou, não teve mais. Eu dei testemunho na igreja, no outro dia eu levantei, fui para a igreja, dei testemunho na igreja, chorando lá, agradecendo ao Senhor. Quando nós fomos ver de manhã, tinha entrado uma bala lá em casa, direto no computador, onde o meu sobrinho ficava sentado. Nessa época na minha casa tinha computador. Gente, se não fosse o Senhor enviar um anjo, se não fosse essa tia que correr para o quarto orar de lá, clamar, chorar o Senhor, tinha matado o meu sobrinho. Então, assim, Deus é maravilhoso. Então, assim, essas coisas acontecem. Mas é o Senhor que nos livra. A gente tem que clamar ao Senhor muito, muito, muito. E quando essa proteção não vem, é porque, infelizmente, chegou o plano de Deus. Infelizmente, gente, a gente tem que acreditar nisso, porque se a gente não acreditar que chegou essa hora, a gente vai enlouquecer. Infelizmente, a gente vai enlouquecer. É triste? É muito triste. Mas a gente vai enlouquecer. Entendeu? Nesse dia, eu tive livramento. Minha família teve livramento. Mas eu sei que tem pessoas aí que não estão tendo. Mas a gente, mesmo assim, a gente tem que acreditar no livramento do Senhor. Continuar acreditando. Continuar acreditando. Eu lamento mesmo. Eu sofro quando eu vejo essas coisas, mas a gente tem que continuar acreditando e acreditando. Amém. Né?
Então vamos ao nosso segundo biscoito de chá. Como nós falamos aqui sobre medo e medo da morte, então eu te pergunto, essa pandemia também, em algum momento, roubou a tua paz com medo de morrer ou perder algum ente querido? Não. Aconteceu isso com você, Simone? Aconteceu isso com você, Não Marita? aconteceu não. Nem comigo, gente. Eu vou falar com você. Nós ainda estamos, né? Olha que a minha família tive 2 sobrinhos com corona. Teve, né? Tive. Eu, graças a Deus, ainda não tive ninguém da minha família com corona, não, gente. Graças a Deus. E nem espero o quê, tá? Um casal de amigos com um filho, mas assim, para honra e glória do Senhor. Eu tive amigos. Foi muito leve. Eu tenho orado, jejuado até por gente que eu nem tenho tanta intimidade assim, mas graças a Deus, não coisa não. Deus tem sido assim, muito. Ela teve assim, perdi uma amiga assim, que foi a mãe de uma amiga minha, que é minha amiga. Infelizmente eu chorei muito, entendeu? Mas assim, é aquilo, a gente tem que entender que chegou o tempo. Porque é assim que eu acerto a minha mente, sabe? E Deus formou, lá em Gênesis 2,7 fala, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2,7. Se Deus dá o sopro da vida, é Ele que tira. Então é questão, gente, acertar a nossa mente. A nossa mente tem que ser muito bem acertada, porque se a sua mente não for acertada em Deus, que Deus está no controle de tudo, que Ele é bom, agradável, que Ele nos ama, e que para tudo Ele tem um plano, gente, vai entrar uma revolta tão grande em você. Verdade. Uma revolta tão grande. Ah, por que fulano então recebeu o livramento e eu não recebi? Por que fulano foi salvo e eu não fui? Por que fulano foi curado e eu não fui? Por que família de fulano ganhou isso e eu não ganhei? Vai entrar em você uma revolta tão grande que você não vai suportar, meu irmão. Isso vai roubar a tua paz. E tudo aquilo que rouba a nossa paz. Onde a nossa paz é roubada, minha irmã e meu irmão, o espírito da loucura vem. O espírito da loucura vem e te toma. Não deixa o espírito da loucura te tomar. Não deixa. Não deixa. Repreende isso em nome do Senhor Jesus. E o espírito da loucura vem onde entra a revolta. Entrou a revolta, entra o espírito da loucura. Entrou a rebelião, entra o espírito da loucura. Porque é loucura você duvidar de Deus. É loucura você se rebelar contra Deus. É isso que a palavra nos diz, é loucura. É loucura você duvidar que Deus é bom. É loucura você duvidar que Deus é um Pai amoroso. É loucura você duvidar que as pessoas partiram antes do tempo. Não, ninguém parte antes do tempo. Ninguém vai antes do tempo. Eu sei que às vezes as violências chocam a gente, chocam, entristece. Ninguém aceita, o homem não foi feito para morrer. Então nós nunca vamos conformar com a morte. A pessoa pode morrer com 200 anos, que você ainda vai achar que ela viveu pouco. Você ainda vai achar que ela viveu pouco se ela for o seu querido. Mas se ele for o filho marginal da vizinha, você vai achar que ele morreu tarde. Você vai achar que ele morreu tarde. Vamos deixar de ser hipócritas. Mas ninguém vai se conformar com a morte nunca. Porque nós não fomos criados para morrer. Nós não fomos criados para morrer. Por isso que o Senhor nos ensinou. A morte veio como consequência do pecado do homem. Pecado do homem. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida em abundância. Vida em abundância, vida eterna. Então nós temos que pregar Cristo, foi o que Jesus disse. A morte é inevitável. Mas nós temos que nos preparar para a vida eterna. A vida eterna. Então não importa se a pessoa veio nesse mundo para viver com 5, com 4, com 3, com 20, com 30, com 50, com 80, com 100. É Deus que determina, porque a palavra fala que Deus, quando Salomão foi pedir a Deus o que Deus deu para ele poder pedir, ele pediu ao Senhor sabedoria. E Deus falou com ele: pediste bem, porque não me pedisse nem riqueza e nem longevidade. Porque isso são coisas que é o Senhor que decide dar voluntariamente para cada um. Então não deixa a revolta entrar no seu coração por causa da partida de algum ente querido. Pede ao Senhor hoje, em nome do Senhor Jesus, pede ao Senhor, clama ao Espírito Santo para curar o teu coração.
Pede o Senhor para curar o teu coração. Pede o Senhor para curar o teu coração. Pede. E se você tem muito apreço, medo de perder aqueles que você ama, chore diante do Senhor, chore. E fala: Senhor, eu queria tanto que o Senhor me desse mais um tempo de vida com mamãe, com papai. Qual que é a sua motivação? Senhor, eu quero honrar mais a minha mãe. Eu quero honrar mais o meu pai. Não é porque eu tenho medo de perdê-los, não. Não é porque eu sinto medo do desprendimento, não. É porque eu quero honrá-los, Pai. Eu quero que a minha mãe me veja eu realizando isso. Eu quero que o meu pai me veja eu realizando isso, papai. Pede pro Pai maior. Senhor, o Senhor é bom. Ele sabe dar coisas boas para os seus filhos. Ele sabe. Nenhum filho que pede ao Senhor peixe, ele dá cobra. Então vamos pedir isso nas nossas orações diárias. Mas se o Senhor decidir levar, não fique revoltado, não. Não fique. Arão, quando Deus levou os 2 filhos dele, ele teve a incumbência de logo ter que ir para o templo orar, se santificar, interceder pela nação, pelo povo de Israel, continuar o serviço santo dele, o sacerdócio dele. Gente, o Senhor quer que nós sejamos um povo forte. Um povo forte. Um povo forte, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo eleito, um povo forte. Não é um povo que choraminga. Não é um povo que fica choramingando, que fica esmorecido, não. Não deixa nada roubar a sua paz. Tem pessoas aí que quando perde marido, quando perde pai, quando perde mãe, quando perde filho, quando perde irmão, tá com a vida parada. A vida para. A vida para. Não seja ingrato para com o Senhor que te deu o sopro da vida. Não seja ingrato. Não seja ingrata. Pare com isto. Pare. Em nome do Senhor Jesus, pare. 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 Porque o Deus da paz, Ele não quer isso. Ele não quer que você entre em guerra com Ele. Ele não quer que você entre em guerra com Ele. E quando você não aceita a vontade dEle, você está em guerra com Ele. Você está em guerra com Ele. Então vamos orar? Quem gostaria de orar? Sim, meu Deus querido. Primeiramente, Senhor, pedimos perdão. Sim, meu Pai. Sim, Deus. Sim, Pai. Sim, Deus. Perdoa as nossas murmurações, Senhor. Sim, Deus. Pai querido, o Senhor é bom o tempo todo. Pai, que o Senhor coloque isso cada dia no nosso coração. Pai, que nós venhamos firmar cada dia nossa fé no Senhor. Pai, te agradecemos pela vida. Sim, Deus. Que nós venhamos a cada dia para desfrutar aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Com alegria, com amor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós venhamos a cada dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Agradecer ao Senhor, Pai, tira toda a guerra do nosso coração, Pai querido, em nome de Jesus, paz, para santificarmos a cada dia no Senhor, Pai. Amém, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Pai. Amém. Nós te louvamos e bendizemos, Sim, Pai, Deus. em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo, em nome do Senhor Jesus, se você foi abençoado com essa palavra, que você compartilhe em nome do Senhor Jesus. Ouça quantas vezes for preciso que você ouça, mas em nome do Senhor Jesus, tire essa guerra que está no seu coração. Porque a partir do momento que você tirar toda a guerra que está no seu coração, toda essa insatisfação, por não aceitar a vontade de Deus, a paz vai fluir em você. Em nome do Senhor Jesus, amém. Beijo. Fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus. Manda beijo, meninas. Beijo, tchau.